Morreu em São Paulo, aos 88 anos, um dos maiores bicheiros do Brasil, Ivo Noal. Ivo Noal acumulou fortuna desde a década de 60 através da contravenção. Já foi preso, condenado, várias acusações, inclusive de assassinato. Ivo Noal era considerado o imperador do jogo do bicho no estado de São Paulo. Faturou bilhões. Ô Gotino, não são milhões? Bilhões. Somente uma das propriedades do bicheiro está avaliada em 22 milhões de reais. Uma propriedade. E agora, depois da morte, novas revelações vêm à tona. Ivo tinha 6 filhos, mas na certidão de óbito apareceram 10. Quem são os outros 4? Agora, a disputa pela herança do bicheiro famoso fica mais acirrada e complicada. Isso porque nem os 6 filhos conhecidos sabem quem são os outros 4 irmãos. Nós preparamos uma reportagem especial sobre a briga pela herança de Ivo Noal, o bicheiro mais famoso de São Paulo. Balança! Ivo Noal foi representante máximo de uma categoria criminosa incrustada em vários escalões do poder. Eu conheci o Ivo Noal no começo da minha carreira. Eu tinha 19 anos de idade. Ele já era um dos principais banqueiros do jogo do bicho de São Paulo e do país. O imperador do jogo do bicho, como era conhecido, fez fortuna e se tornou homem poderoso. Influente na política e na máquina pública, desafiava quem tentasse enfrentá-lo e derrubava. E o Ivo Noal era assim, se ele tinha um obstáculo, ele tirava da frente esse obstáculo. Ele tinha um grupo grande de advogados. Nos anos 60, o comando de jogo já tinha Ivo Noal como expoente. Na época, o bicheiro chegou a ser preso e condenado a 2 anos de prisão. O rei havia sido traído. Cumpriu pena na Casa de Detenção de São Paulo, no antigo Carandiru. Essa é a história do Ivo caminhando e realmente posso dizer que ele foi um dos principais bicheiros, banqueiros do jogo do bicho desse país. Jogo proibido desde o fim da Segunda Guerra, mas vívido na penumbra de casas clandestinas. O bicheiro tinha pontos de apostas, fortalezas pessoais, era distribuidor de generosas caixinhas. O chamado tráfico de influência crescia à medida que o próprio Ivo crescia. Bicheiros no Brasil têm poder, poder na política, poder no empresariado. Ivo Noal foi líder da jogatina durante 50 anos, reinado que começou em 1950 e perdeu força nos anos 2000. Agora, o maior bicheiro do estado de São Paulo está morto. Aos 88 anos, no hospital da Zona Sul, não resistiu às infecções geradas pelo coronavírus, pneumonia, acidente vascular encefálico isquêmico e insuficiência cardíaca. Agora, descobertas vêm à tona depois da morte de Ivo. Um homem que chegou a ter na conta 2,4 bilhões de reais em valores corrigidos e uma lista enorme de propriedades, entre casas, prédios e fazendas, além de uma empresa de aviação e helicópteros e uma fábrica de utensílios domésticos. Mas Ivo morreu acumulando mais de 21 milhões de reais em dívidas e enfrentando processos judiciais milionários. O espólio do banqueiro agora é centro de uma briga judicial familiar. Com quem vai ficar a herança do imperador do jogo do bicho? E essa briga já começou. Uma das casas de Ivo Noal vai ser leiloada já na próxima sexta-feira, dia 15 de dezembro. Existem 5 interessados cadastrados. Trata-se do cumprimento de uma decisão judicial para o pagamento de pensão alimentícia
a João Vitor Delgado Noal, que é neto de Ivo. A mansão, avaliada em 22 milhões de reais, foi construída em 1697. A casa de estilo colonial tem 11 quartos, piscina e está localizada num terreno de 42 mil metros quadrados na Praia da Feiticeira, em Ilhabela, litoral norte de São Paulo. Foi adquirida pelo bicheiro há 38 anos. Um laudo pericial do imóvel aponta que na casa existe uma caverna que foi explorada por antigos proprietários. Era um local de encontro de piratas e marinheiros de navios negreiros e mercantes que aportavam na região no século XVII. Um casarão imenso com pier que era para montar um cassino Noal ali. Só que simplesmente, e na Praia da Feiticeira, simplesmente como até hoje discutem e não aprovam o cassino, a casa acabou ficando lá. Ivo viveu o auge dos retornos de uma vida criminosa até 1995, quando uma operação policial começou a minar os negócios dele. Eduardo Noal, sobrinho de Ivo, também enveredou para jogos, só que os eletrônicos. Em 2007, uma operação da polícia estourou o cassino dele, que ficava em Moema. Ivo Noal era viúvo da empresária Ada Ripari Noal. A certidão de óbito agora cita 10 filhos. Os 4 últimos, no entanto, foram tidos como novidade para os advogados. Eles não aparecem no inventário de Ada Ripari Noal, nem nos processos judiciais que os outros 6 irmãos movem contra si. Uma disputa por herança que começa a se desdobrar agora e não tem prazo para acabar. E com o passar do tempo, ele conseguiu muitas propriedades, conseguiu uma fortuna imensa, sempre com a anuência de muita gente. Segundo o Instituto Jogo Legal, as apostas clandestinas movimentam anualmente no Brasil quase 19 bilhões de reais. Entre elas estão bingos, caça-níqueis, iGaming e pôquer. O jogo do bicho permanece insuperável, 12 bilhões de reais. E ele também foi, com o tempo, se aperfeiçoando, se atualizando no jogo. O jogo era feito no papel, depois o jogo foi feito na maquininha, depois o jogo foi feito no computador. Ivo, paulistano do Brás, herdou a jogatina do pai, o contraventor Luiz Noal, mantendo a tradição iniciada pelo avô. Ele tinha um apelido em italiano, Il Capo de Tutti Capi, ou seja, era o chefão de todos os chefões. Tá aí essa reportagem especial falando sobre o maior bicheiro de São Paulo, um dos maiores do Brasil, diferente do Rio de Janeiro, que tem vários que dominam ali. Ele acabou dominando São Paulo e todas as modernidades que aconteceram no jogo do bicho, o Lombardi estava explicando, ele trouxe, inclusive máquina caça-níquel, ele que trouxe do exterior para cá. Inclusive essa modernização do jogo do bicho, que era no papel, e depois passou até a ser em maquininha, ele que trouxe também. Por que o Lombardi, que comenta o programa aqui, estava na reportagem? Porque o Lombardi, nos seus mais de 30 anos de jornalismo, com prêmios importantes, inclusive um prêmio ESSO de jornalismo, trabalhando em jornal, rádio e televisão, o Lombardi fez muitas reportagens sobre a história de Ivo Noal. E se tem alguém que conhece sobre esse bicheiro, é Renato Lombardi. Eu entrevistei ele dezenas de vezes. Ele era pavãozão e depois ele ficou mais discreto? De uns 15 anos para cá, ele... Foi só gastar o dinheiro que ele arrecadou com a contravenção. Antes, porque ele vivia sendo preso, solto, davam batida, prendeu esse, prendeu aquele. Aí os outros bicheiros foram morrendo, ele ficou sozinho na história aqui. Ele é um grande bicheiro. Agora, o Ivo Noal, essa casa que a gente está mostrando aqui, foi comprada... Ilhabela. Foi comprada de um empresário que tinha uma grande loja aqui em São Paulo. E ele comprou, como eu falei ali, que era para montar o cassino. E até hoje ele estava esperando a autorização. Regularizarem os cassinos aqui. Não vão conseguir nunca, porque tem um grupo muito grande que não quer abertura do jogo de jeito nenhum.